mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, amado da minha alma, eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha
Glória a Deus, meus irmãos. Aqui estamos nós para mais um tempo na presença do Senhor, tempo de bênção, tempo de maravilha, né? Temos sido assim ricamente abençoados com tudo que Deus tem feito durante esse tempo de pandemia. Assim, Deus tem trabalhado em nossas vidas, Deus tem falado conosco, e essa noite é um tempo especial para cada um de nós. Eu espero que você esteja bem, espero que você esteja com esperança, né? Apesar de todas as circunstâncias que estamos vivendo, né? De que Deus é aquele que vai estar completando a boa obra em nossas vidas. Então, não baixe a cabeça, não perca a esperança, vamos caminhando na presença do Senhor, vamos crescer nesse tempo de pandemia. Nós não vamos ficar parados, estagnados, não. Nós vamos crescer para a glória de Deus, refletir a glória de Deus em todo esse tempo, em todo esse momento. Então eu quero assim declarar a vitória do Senhor nesse momento em nossas vidas. Eu quero orar também pela vida dos irmãos que estão enfermos, fazer uma oração intercessória agora, liberando vida, né, na vida desses irmãos, daqueles que porventura estejam desempregados, que o Senhor esteja também pondo a mão naqueles que estão empregados, para que o Senhor os conserve, abençoando a nossa nação. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós pedimos nesta hora a Tua bênção, Senhor, sobre a minha vida, sobre este lugar. Deus, que esta palavra possa alcançar corações, possa fazer com que pessoas sejam curadas, restauradas, salvas, liberta, Pai. Deus, nesse momento especial, queremos clamar ao Senhor pela vida daqueles que estão enfermos com Covid, mas não só com Covid, Senhor, com chikungunya, com dengue, Senhor. Queremos clamar ao Senhor por aqueles que estão no leito da dor, com câncer. Ó Deus, que o Senhor esteja agora tocando a vida dessas pessoas. Abençoa aqueles que foram atingidos pela Covid também, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja trazendo saúde à vida de André, à vida de Marcelo. Ó Deus, quebrando todo laço na vida desses irmãos, ó Pai, de enfermidade, que o Senhor esteja dando vitória a ele, que os remédios venham fazer efeito. Ó Deus, traz a orientação correta à vida dos teus filhos. Queremos clamar ao Senhor, Pai, pela vida daqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando luta, Senhor, na área do emprego, na área profissional. Deus, põe a tua mão nesta hora. Eu te peço que o Senhor esteja suprindo a vida dos teus filhos neste momento. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo de uma maneira especial, graciosa sobre a vida deles. Também que o Senhor esteja guardando e livrando de todo mal aqueles que estão empregados. Deus, que o Senhor reine sobre as nossas vidas nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tristeza, nesse tempo, Senhor, de sequidão, mas que a tua glória, Senhor, ela seja manifesta e que possamos refletir a tua glória nesses dias. Deus, nós clamamos pelo Brasil de norte a sul, Brasil político, Brasil social. Ó Deus, clamamos para que o Senhor tome a direção, Senhor, do Brasil espiritual também, quebrando as cadeias, as correntes, todas as prisões que há sobre o Brasil espiritual, Senhor. O Senhor conhece todas. Deus, toma o Brasil político nas tuas mãos, Pai. Nós clamamos ao Senhor agora que o Senhor faça cair por terra, Senhor, todo espírito de confusão, todo espírito maligno. Toma o Brasil social, Senhor, que haja entendimento entre as pessoas. Ó Deus, nos dias de tanta divisão, guarda, Senhor, as nossas vidas, livra de todo mal. Abençoa esta palavra, Senhor, desta noite. Mais uma vez eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém? Tomar uma águazinha de coco aqui, irmãos. O diácono Jorge, né, vem entregar água aqui. O negócio tá chique, viu? Deus abençoe, Jorge, né, que o Senhor guarde a sua vida. Vamos lá, irmãos. Então hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de 1 Pedro, né? E vamos falar hoje sobre a esperança que transpõe a imaturidade, né? Existe uma esperança que está acima da imaturidade. E é interessante esse estudo de hoje. Nós vamos ter algumas partes desse estudo, talvez 1, 2 ou 3, mas eu queria ler com vocês o texto de Hebreus 5:12 ao capítulo 6:3. Então vamos lá. Embora a esta altura já devessem ser mestres,
vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento, do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Que bênção! Então, estudando hoje sobre a esperança que transpõe a imaturidade, você acabou de ler comigo aí o texto de Hebreus 5:12 até o verso capítulo 6, 3. Então eu quero trazer algumas coisas sobre esse texto bíblico antes de entrarmos realmente nessa questão. Quero dizer a vocês que a gente vive nesse processo de crescimento, tanto eu quanto você, nós estamos crescendo a cada dia. A caminho da maturidade, todos nós fazemos bobagens, não é verdade? Quem aqui já não fez? Quem não já falou alguma abobrinha, como a gente fala? Quem não já fez, jogou uma bola fora? Quem não já fez uma crítica a alguém? Eu conheço um colega que ele viu o rapaz com a esposa, e um colega dele que ele não tinha visto há tanto tempo, e aí quando ele encontrou esse colega de novo com a esposa, ele disse: como é que vai a mãe sua mãe? E ali foi um mal-estar tremendo, porque ele não sabia que aquela senhora era a esposa do colega. Então ele chamou de mãe. Ele disse: como é que está? É sua mãe? Ou a senhora é mãe dele? E ali foi um mal-estar muito grande. Ela disse: não, eu sou esposa. Imagine o mal-estar. Quem nunca já deu uma bola fora? Você se lembra de alguma coisa que você fez, que você disse: meu Deus, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquele comentário? Eu já fiz muito, viu, irmão? Meu Deus, quantas vezes eu falei coisas. Quando eu chegava em casa, eu digo: meu Deus, e agora? Como é que vai ser? O que é que eu vou fazer? Quando eu chegava em casa, tinha uma coisa para resolver. Deveríamos... muitas vezes falhamos em agir de acordo com a nossa idade. É verdade, a idade, a inexperiência, a imaturidade nos leva a falar coisa, a dizer coisa, a agir de forma errada, a se envolver muitas vezes com a imaturidade, nos leva a gente se envolver com o que não presta, com o que presta, e você não tem muito noção do perigo que você está passando nesse tempo. Quanto mais cedo crescermos, mais fácil será caminhar pelas desniveladas e às vezes incertas calçadas da fé. Não é verdade? Se você cresce mais cedo, vai ser mais fácil você andar nessas desniveladas estradas da fé. Coisas que às vezes vão acontecer. O mundo é muito escorregadio, as coisas são muito escorregadias. Então o que é que acontece? Se você cresce rápido, se você consegue crescer rápido, você vai errar menos, você vai ter o traquejo, você vai saber como as coisas acontecem. Então esse é o processo. Nesse processo de crescimento está a maturidade. O crescimento, ele deve vir nesse processo, é onde se certifica se somos realmente adultos. A maturidade, às vezes a pessoa cresce, mas não amadurece. Então, quando é que você sabe que alguém é adulto? Não é só porque ele cresceu, mas porque ele amadureceu através das atitudes, ele tem noção de perigo, ele sabe o que é que está acontecendo, ele sabe se preservar. Então essa é a atitude que muitas vezes importa dentro desse processo. Quero deixar claro que sinais da idade não significam precisamente sinais de maturidade. Então não só isso, às vezes a gente pode colocar alguém em um cargo de uma empresa imaturo. Então, por que imaturo? Porque ele não tem noção. As atitudes deles são atitudes que vai colocar todo mundo em risco.
né? Vai colocar as pessoas em risco, vai colocar a empresa em risco. Então é necessário que a gente entenda que não é só a certificação, não é só o tamanho da pessoa, não é só a idade cronológica. O que vai certificar a maturidade dessa pessoa é a ação dele, né, diante da sociedade, diante dele mesmo, diante de Deus, daquilo como ele se porta. Então, a fase de maturidade, ela geralmente acompanha o crescimento, mas nem sempre, às vezes, a maturidade acompanha o crescimento. E quando isso acontece, irmãos, nós vamos viver com pessoas aparentemente adultas, porém imaturas. E aí é um problema você ter que lidar com pessoas que estão na frente de uma igreja, na frente de uma empresa, imaturas, né? Não estão com maturidade, não aguenta, né, assim, resolver os problemas, não tem maturidade para conviver como diz assim, as incertezas da vida. Então isso vai gerar uma inconstância muito grande dentro do seu ministério, dentro da sua vida. Mas vamos voltar aqui para o texto. Vamos analisar, vamos começar essa primeira parte. E eu fatiei mesmo, para não ficar uma coisa muito extensa, né? Os irmãos estão, se vierem no meu ritmo, eu vou pregar a Bíblia toda em um dia, viu? Então, assim, hoje eu vou fatiar, vou dar uma comidinha antes, sabe? Aquele negócio, preparar vocês, né? Vou dar uma entradinha hoje, domingo outra, e quem sabe a gente vai fatiar mais, porque eu estou sentindo que vai ter gente que vai ficar gordo demais espiritualmente e não vai conseguir andar. Mas vamos lá, vamos analisar esse texto de Hebreus 5:12 até o capítulo 6, de 1 a 3. A primeira coisa que nos chama a atenção é a preocupação do Senhor é clara. Deus tem uma preocupação nesse texto que nos chama a atenção, e é muito clara tudo isso. A primeira coisa, irmãos, é que havia uma dificuldade de aprendizagem para o crescimento espiritual, né? E quando a gente lê o texto, a gente vai perceber isso, que foi identificado ali, o escritor dos Hebreus pode ter sido o apóstolo Paulo ou qualquer outro que você queira dar um nome, mas assim, nós vamos sempre colocar como se fosse Paulo. Há uma dificuldade de aprendizagem para o crescimento espiritual. Olha o que diz o verso 12, que está grifado em amarelo. Embora a esta altura já devessem ser mestres, né? Então, olhe bem essa expressão, né? O autor do livro está dizendo, olha, você já era para ser mestre, e vocês não são. Havia um problema, né, de defasagem, de dificuldade de aprendizagem, irmãos. E assim, é muito diferente. Eu estava aqui conversando com Neide, né? Assim, às vezes eu pensava que era retardamento, e retardamento não. Porque o retardamento já é uma questão mais profunda, né? E às vezes não tem como você, dentro do retardamento, você alcançar o que deve ser alcançado. Então, eu fiquei ouvindo e tal, e eu cheguei a essa conclusão, que havia uma dificuldade de aprendizagem, né, para o crescimento. Havia algo que é como se alguém chegasse, desse todas as condições para o outro, de uma empresa, e dissesse assim, olha, eu estou viajando, mas eu vou deixar tudo aqui para você crescer, para você desenvolver os projetos e tudo. E quando a pessoa chega, vê o outro, sei lá, na praia, assistindo Netflix, né, perdeu o time daquilo que era para ser feito. Ele não aproveitou tudo que foi deixado para ele. Então é engraçado que a pessoa, quando chega, diz, mas rapaz, como é que você faz isso? Né? Você já era para estar lá na frente, você está aqui ainda, você era para ser mestre, porque tudo foi dado a você e você não aproveitou. Isso acontece muito. Aí vem o pecado da procrastinação, né? Vem a questão da preguiça, vem muitas coisas que estão envolvidas nisso. Eu não vou entrar agora nesse processo aqui com os irmãos, mas eu quero que você entenda que às vezes, em determinadas áreas da nossa vida,
quando a gente olha, a gente diz assim, poxa, a gente deveria ser mestre já nisso aqui, e a gente está perdendo a batalha o tempo todo por causa da nossa imaturidade. A gente já deveria estar lá na frente, a gente deveria sei lá, já ter voado, e a gente está aqui dentro do ninho ainda. Irmãos, isso é tão sério, porque eu sempre entendo isso, que Deus nos dá as ferramentas necessárias para o que a gente precisa para o momento. Às vezes a gente está atrás de ferramentas que não é hora ainda, e você fica lutando por coisas que Deus não quis lhe dar. Viva as ferramentas que você tem, as condições que você tem é para agora. Então você tem que procurar usufruir do que você tem agora, colocar o que você tem em prática agora, porque não espere ganhar algo lá na frente se agora você não fez nada, você não se tornou mestre. Então é estranho quando a gente, seja lá um líder, seja um chefe, um gerente, alguém, né, um diretor, chega em uma empresa que deixou todas as condições, quando ele volta de viagem, diz, rapaz, não aconteceu nada, você continua o mesmo, você não fez tudo o que se esperava. E aí a pessoa vai, talvez dizer assim, rapaz, a essa altura você deveria estar lá na frente, você deveria ser mestre, e você não é. Então há uma dificuldade. Eu consegui, né, olhando esse texto, a gente começa a perceber que não era um retardamento, mas uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade de entender. Às vezes nós crentes temos essa dificuldade, irmãos, de ter entendimento de coisas simples da vida, de coisas simples do evangelho, de coisas simples do dia a dia, da vida, que vai nos tornar maduros diante da realidade da vida. É isso que nos falta às vezes, né? A gente tem que buscado tantas coisas, mas a nossa ação são ações imaturas, são ações que ninguém vai poder apostar, ninguém vai poder confiar, porque há muita imaturidade em nosso meio. Então, a primeira preocupação do Senhor é que havia uma dificuldade de aprendizagem para o crescimento espiritual, né? Então, se há essa dificuldade, o crescimento espiritual estava comprometido, né? Fica claro que em algumas pessoas o tempo do novo nascimento não condiz com a maturidade da vida cristã, irmãos. Isso está claro, né? Às vezes a pessoa se converteu hoje, mas ele consegue amadurecer rapidamente. Enquanto você vê pessoas que se converteram há mais tempo e continuam como crianças espirituais, a pergunta, né, já está clara. O que é que causa o porquê disso, pastor? Porque uns têm dificuldade no aprendizado, outros não. Uns aprendem só a liturgia, um aprende a se vestir, um aprende a saber a hora de dar o glória a Deus, o aleluia, um aprende o momento de levantar a mão. Mas isso não é maturidade. Mas quem chega talvez depois e que consegue se alimentar, consegue ter uma vida, consegue ter entendimento, que busca essa maturidade, talvez chegou depois, mas já sabe a hora de calar a boca, já sabe a hora de perdoar, já sabe a hora de abençoar às vezes o inimigo, já sabe o momento que deve se portar, como deve se portar quando está sozinho, quando está no secreto, quando está caminhando dentro desse processo. É muito difícil, né, assim, nessa caminhada a gente não perceber. Às vezes a gente tem um que é casca, às vezes você tem outro que é essência. O imaturo, ele é casca, né? E a pessoa que é adulta espiritualmente é essência. Ele sabe, ele tem entendimento, o que Paulo disse a Timóteo, né? Cuida de ti mesmo, ele caminha, ele vai, ele olha para frente. Então isso é um processo natural, né, que a gente vive. A segunda coisa que a gente tira desse texto, é necessário se tomar atitudes para quem vive a dificuldade no aprendizado. Quais são as atitudes? E é engraçado, irmãos, que
Eu conversei com o Neide, né? Assim, tive que ir a psicopedagoga para ouvir como é que ela trata uma pessoa que tem dificuldade de aprendizado, né, escolar, né? E é interessante que a tônica bíblica é muito parecida, né? A tônica bíblica é muito parecida. Olhe bem o que diz o versículo 12 ainda. Embora a esta altura já devessem ser mestre, olha a tarjeta amarelazinha, vocês precisam de quem? De alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, né? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Irmãos, é exatamente o que faz um psicopedagogo. Não é verdade? O pessoal da área aí de... Mas é exatamente isso. Vai precisar de alguém. Então, irmãos, a primeira atitude é necessário que alguém para fazer o acompanhamento. Uma criança espiritual, alguém que não cresceu, precisa desse acompanhamento. Esse acompanhamento é passar por um processo de discipulado, é você fazer uma autoavaliação da sua própria vida, entender que você tem um problema. Não adianta você querer só se arrumar, você querer crescer, mas não há maturidade na sua vida. Não tem como. Irmãos, quando a gente tem deficiência, dificuldade, né, no aprendizado, você precisa de alguém. No mundo secular é assim, no mundo estudantil, acadêmico, entra a figura do psicopedagogo, entra a figura do psicólogo, entra a figura do neuro. É tanta gente que entra para poder tentar levar aquela pessoa ao crescimento. No mundo espiritual, a Bíblia está dizendo que é a mesma coisa. Irmãos, tem pessoas que não crescem. Tem pessoas que continuam mentindo, continuam se prostituindo, mas são crentes de longos anos. Tem pessoas que não mudam, tem pessoas que não têm noção das coisas que estão acontecendo, não têm noção do perigo que corre, daquilo que vai acontecer. Irmãos, são pessoas que não podem estar na linha de frente. É difícil. Isso não é certificação, não é uma questão de você ter títulos. Às vezes a pessoa tem títulos e não tem maturidade, não sabe como andar, não sabe como se comportar, não sabe cuidar de si mesmo, não sabe o que vai fazer diante de determinadas circunstâncias. Então nós precisamos de alguém, assim como o psicopedagogo é a figura daquele que vai ajudar um aluno, e como eu tenho visto, quantos têm sido ajudados? Mas é algo, irmãos, que às vezes nos choca. No mundo espiritual, para tudo, você cresceu, mas não amadureceu. O que é que vai acontecer com você? Vai ter que ter acompanhamento. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Vocês precisam de alguém que lhes ensine o quê? Novamente, derrube tudo que está aí e comece do zero. A dificuldade aqui é de que alguém que parece que cresceu, mas não amadureceu, tem uma coisa chamada orgulho. Ele não vai aceitar começar do zero. Geralmente não aceita. Ele prefere viver uma casca do que derrubar essa casca, começar do zero, entender quem ele é e caminhar. A segunda coisa é o que eu chamo de mudança da dieta, né? Ele fala primeiro que precisa de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. E depois ele diz, estão precisando de leite, não do alimento sólido. Irmãos, está claro aqui que vai ter que ter uma mudança de dieta. Tem gente, irmãos,
que não tem lastro, não tem como se suportar, né, para caminhar. Então o que é que tem que fazer? Tem que mudar a dieta. Olha o que eu coloco aqui. A pessoa que tem dificuldade no aprendizado, que acaba não colocando em prática o que aprendeu, não amadurece e vive como criança espiritual, alimentando-se só de leite, sem poder comer nada sólido. Não é verdade? Você vai fazer com que isso aconteça, né? E isso é algo que é normal. Você tem a dificuldade no aprendizado de o que é isso? Não coloca em prática aquilo que aprendeu, se torna imaturo, não amadurece, né? Uma pessoa imatura, e vive no círculo social como criança espiritual. Fica destilando criancice. É mais ou menos assim, me perdoe os pré ou juniores, mas quando uma pessoa chega aos adolescentes e jovens, sempre vai existir isso, né? O jovem vai olhar o adolescente como criança, o adolescente vai olhar o pré-adolescente como criança, o pré, os juniores, e aí vai até recém-nascido. Mas eu quero que você entenda uma coisa. É um momento difícil, às vezes, para uma pessoa que sai da adolescência para ir para o jovem, porque o jovem vai olhar ele como criança, as atitudes dele são de criança. Aí vem a pergunta, geralmente muitos jovens, algo que não poderia acontecer, mas acontece, às vezes não quer andar com um adolescente. Assim como o adolescente não quer andar com um pré-adolescente. Irmãos, perceba bem o que é que eu estou lhe dizendo agora no mundo espiritual. Quando você se torna uma criança, você se torna uma pessoa indesejável, porque parece que você é um jovem, mas você não é, você é um adolescente. Parece que você é um adolescente, mas você não é, você é um pré-adolescente. Você pode ser um jovem na idade, mas as suas atitudes ainda são de adolescente. O seu agir, a sua responsabilidade é de adolescente. E eu quero dizer que não são todos. Tem muitos adolescentes que são muito mais maduros do que muitos jovens. E muitos prés que são muito mais maduros do que muitos adolescentes. Como eu falei, não é a idade cronológica, mas é a atitude de praticar aquilo que estuda, que lê. Essa é a nossa dificuldade muitas vezes, irmãos. É isso que às vezes nos dá um nó na cabeça. Porque quando você vê alguém que tem tanta certificação, tem uma presença física, né, maravilhosa, tem um arcabouço teológico maravilhoso, tem uma percepção musical maravilhosa, mas quando você vai ver como ele administra a vida, como ele administra a família, como ele administra as finanças, então você vai dizer, é imaturo para estar no cargo. É imaturo. Então é algo que nos chama a atenção, né? A pessoa que tem dificuldade no aprendizado, irmãos, é aquela que nunca consegue colocar em prática. Às vezes ele decora, não é verdade? Às vezes a pessoa decora, mas não, ele tem dificuldade de ter um termo, né? De transcodificar isso para a vida. Não consegue. Ele vai recitar versículo, ele vai pregar, mas na hora de pôr em prática ele trava, porque ele tem dificuldade. E aí vai gerar um não amadurecimento, vai viver como criança espiritual, alimentando-se só de leite, sem poder comer nada sólido. E é engraçado que quando você pega, né, todo esse processo, você vai perceber
que às vezes a gente pode estar, eu, você pode estar vivendo um engano. Porque se há áreas na minha vida que eu ainda ajo como criança, eu preciso mudar. Nós precisamos ter entendimento, irmãos. Não pode mais, né? E talvez a questão é essa: vocês deveriam ser mestres. Estão presos a tantas bobagens. A pessoa que não tem dificuldade, falamos da que tem dificuldade, né? Mas a pessoa que não tem dificuldade no aprendizado é aquela que coloca em prática o que aprendeu, amadurece e vive como um adulto espiritual, irmãos. E aqui independe de idade, viu? Pode ser, eu já vi muitos adolescentes muito mais maduros do que muitos jovens. Tranquilamente, nessa minha caminhada de igreja, quantos adolescentes eu vi com maturidade, e quando eu falo maturidade de vida com Deus. Né? Já teve casos de jovem de eu conversar, irmãos, que me dava náuseas porque espremia e não saía nada. Espremia e não saía nada. É triste você ver uma pessoa que envelheceu, uma pessoa que tem uma idade cronológica, mas não tem vida, não tem maturidade. Então, uma pessoa, irmãos, que não tem dificuldade no aprendizado, é aquela pessoa que coloca em prática. O que é isso? Olha, eu aprendi isso aqui, pronto, eu vou colocar. Ela não teve dificuldade no aprendizado dela. Mas a pessoa que tem, ela lê, decora toda a instrução, mas não consegue botar em prática. Então, essa dificuldade, né, gera imaturidade. Ou quando você não tem essa dificuldade, você consegue viver como um adulto espiritual. Olhe bem, não está falando de idade cronológica, como um adulto espiritual, alimentando-se do sólido, entendendo que o leite não tem mais tanta importância para o crescimento. O que é que muda aqui? Né? O que é que a gente, às vezes, não tem essa percepção do que está acontecendo? Irmãos, que nós vamos ter que conviver com pessoas, né, cronologicamente adultas, mas que não conseguiram aprender. Quantos homens casados você vê assim? Quantas mulheres casadas? Quantas pessoas que estão na igreja que ainda vivem os rudimentos, brigando por causa de perdão, de tantas coisas simples? Como pode, irmãos, a gente não ter entendimento das coisas de Deus? Mais um ponto. Qual a diferença entre o crente que é uma criança espiritual para o adulto espiritual, o crente que é adulto espiritual? Qual é a diferença, pastor? Vamos ler aí o verso 13 e 14. Diz assim: quem se alimenta de leite ainda é o quê? Criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Em outras palavras, é inexperiente na palavra da justiça. Né? Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça, é inexperiente na palavra da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, né, para aqueles que pela prática, olhe bem, esse exercício quer dizer aqueles que pela prática, constante, tornaram-se aptos. Aptos quer dizer o quê? Tem as suas faculdades exercitadas. Irmãos, eu fiz questão de esmiuçar isso aqui para que a gente não tenha nenhuma dúvida, né? Tornaram-se aptos quer dizer tem as suas faculdades exercitadas para discernir o bem quanto o mal. Olhe só que coisa interessante. Então você está vendo aí o versículo 13, né, falando da criança, e o versículo 14 falando do adulto. Vamos ver aqui.
O que é que nos chama a atenção nesses 2 versículos? Primeiro, é que o leite não pode ser dado a um adulto. O leite é para criança. Você já experimentou pegar uma feijoada de mocotó, né, daquele de, ou se não, uma muqueca de peixe deliciosa, né? E com tudo que o azeite tem, eu não posso mais assim, eu só vou poder uma vez no mês pensar nisso, mas assim, você já imaginou isso tudo? Você pegar uma criança recém-nascida e dar papinha de vatapá com farinha de azeite de dendê, camarão e dar papinha, né? E ele começar a comer o peixe, o alimento sólido, o que é que vai acontecer? Ele vai aguentar? Não, a dieta mudou. Tem pessoas que estão comendo alimento sólido e que pode morrer, mesmo sendo velha na igreja. Tem pessoas, irmãos, que não aguentam viver o dia a dia de uma igreja porque são crianças espirituais, se escandalizam por tudo. Tem pessoas que são imaturas, que não conseguem calar a boca diante de coisas que ouvem, que vê. Então essas pessoas não aguentam. Não vai aguentar, irmãos, às vezes, ter que discutir um determinado assunto. Se inflamam por tudo. Então essa pessoa não pode comer alimento sólido. Ela tem que comer o leitinho para poder ir aprendendo e dizendo, olha bebê, você vai ter que começar a crescer porque a vida é assim mesmo. Você tem que começar a se defender. Você tem que começar a entender que Satanás está querendo lhe destruir. O seu comportamento tem que mudar, bebê. E aí tem que vir alguém para ensinar tudo novamente, para que aquela pessoa possa estar apto a caminhar. Uma outra coisa, irmãos, que é muito clara na diferença, é que a criança, ela não tem experiência na palavra. Irmãos, experiência na palavra é diferente de você ler e decorar. Sabe o que é experiência na palavra? É você ler, decorar e aplicar, dizer assim, olha, eu apliquei essa palavra na minha vida e Deus me mudou, Deus está me transformando, eu mentia, parei de mentir, eu roubava, parei de roubar, a prostituição nunca mais, olha aqui, ó, na palavra. A criança espiritual, ela não tem experiência, ela não consegue praticar, ela está preocupada com outras coisas, ela quer aparecer, dizer, eu sei a Bíblia, olha, eu li a Bíblia toda, mas ela não tem prática. A Bíblia que está dizendo é inexperiente na palavra da justiça. É estranho. Porque a Bíblia o qualifica como alguém que tem que tomar leite. Você está no lugar errado. Tem pessoas que era para tomar leite, está comendo comida sólida. Vai morrer. Vai morrer, irmãos. Você já imaginou? Uma pessoa que era para estar tomando leite. Ah, mas é porque fulano fez MBA em pastoreio. Olha, porque fulano é um grande pastor. Olha, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Sim. Mas ele pratica a palavra, ele tem experiência na palavra da justiça. Qual é a experiência dele? Ah, não, ele tem um problema aí, ele não resolveu. Olha, tem outro também que ele não pode ver a vida dos outros, que ele fala. Olha, ele não aguenta, ele não sei o quê. Olha, ele diz que quem mexer na cadeira dele na igreja, que ele vai brigar. Olha, ele fala que se botar o carro daquele jeito, se o rapaz do carro pedir a ele para colocar o carro de uma forma e ele não gostar, ele vai mandar para aquele lugar. É assim, criança. Se tocarem no filho dele, ele vira um bicho. Criança.
Ele não cuida de si mesmo, ele não tem experiência, ele nunca viveu a experiência da palavra. Ele não viveu isso. Mas o alimento sólido, é engraçado, irmãos, eu gosto dessa expressão. É como não, a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, que o alimento, o leite, é para criança. O leitinho. Mas aí vem o 14, mas o alimento sólido está reservado para quem? Para o adulto. Tem um ditado que diz, calça de homem não dá em menino, né? Calça de homem não dá em menino. Tem menino que quer vestir calça de homem. Aí fica difícil. Eu me lembro quando eu era pequeno, bem pequeno, eu botava o sapatão de meu pai, botava o outro, uma calça, me vestia de meu pai. E minhas irmãs, não sei como elas entendiam isso, mas era minha mãe. E a gente saía pelo meio da casa vestido, andando de um lado para o outro. Mas era uma coisa... rapaz, a calça do homem não dá em você, não tem como, ficava caindo e toma ele cinto, e vai para baixo e vai para cima. Preste atenção. Alimento sólido é para adulto, criança. Você já viu, né, uma pessoa que está nos juniores, doido para ser jovem? Quem está nos juniores, que é doido subir e fica querendo saber, e quando chega no meio do jovem, fica meio que perdido. Não sabe para onde ir. Você já percebeu isso? Isso é exatamente o que eu estou lhe falando aqui. O alimento que está sendo dado para o jovem não serve para o pré-adolescente. Vai matar o pré-adolescente. É muito forte para o pré-adolescente. Eu estou falando agora de questões cronológicas. Não que um pré-adolescente cheio de Deus, que pratica a palavra de Deus, não pode ter maturidade espiritual de adulto. Pode sim. Vocês estão entendendo o que eu quero falar, né? Mas olha que coisa, o alimento sólido está reservado para quem é adulto espiritual, irmãos. Se você pegar um adulto espiritual e ficar alimentando com leite, vai servir? Ele vai morrer. Então o adulto espiritualmente, ele tem que se alimentar de coisa sólida. Olhe bem, olha o versículo 14, é lindo demais. Mas o alimento sólido é para os adultos, vírgula. Os quais quem aí? Os adultos. Pelo exercício constante de quê, irmãos? Aqueles que têm a prática constante. O exercício constante, quem é militar sabe o que eu vou dizer aqui. Ordem unida é uma coisa que você tem que fazer constantemente para aprender, senão você fica perdido. Não é verdade, pastor Silvério? Você precisa aprender. Então, o alimento sólido é para adulto. Tem criança que quer vestir calça de adulto. Irmãos, tem homens casados que são crianças. Tem mulheres casadas que são crianças. Não pode. Nós precisamos entender que a característica do adulto espiritual, ele tem um exercício constante, ele tem uma prática da palavra, ele lê, ele diz, não, peraí, a Bíblia está dizendo isso aqui, olha, eu preciso mudar aqui, eu preciso dar um tino na minha vida aqui, irmãos. Não é aparência, não é título, não são questões de posições, não é isso que eu estou lhe dizendo. A maturidade espiritual está na prática, naquilo que você aprende e coloca em prática, aprende e coloca em prática. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, né, para aqueles que pela prática tornaram-se o quê? A prática tornou ele o quê? Aptos. Irmãos, eu estou bem lentozinho, né? A prática tornou ele hábito. Então, o que é que acontece com o adulto espiritual?
ele precisa ter o alimento sólido, né? O exercício constante, a prática constante da palavra na vida, aqui, ó, vai tornar ele apto, né? E essa expressão tornarem-se apto quer dizer as suas faculdades exercitadas. Ó, eu sei o que está acontecendo. Para fazer o quê, pastor? Discernir tanto bem quanto mal. E aqui, irmãos, é algo que nos chama a atenção. É algo que nos chama a atenção nesse processo todo. Porque a pessoa que é madura, a questão número 1 do imaturo é, o imaturo ele não discerne. Ele está no meio do perigo, para ele está tudo bem. O maturo ele não consegue ter entendimento. Ele acha que está tudo bem, que Deus vai salvar e que ele vai dar um... É assim que o imaturo anda. Aí você percebe que são atos de maturidade na vida dessa pessoa. Que não está apta, ele não consegue discernir, irmãos, ele vai ter dificuldade. Ele vai, né... o anjo vai descer, vai dizer, ele não consegue, porque é uma questão de aprendizado, tem que ter alguém de novo para começar tudo de novo, para que ele possa ter humildade e dizer, eu vou caminhar por aqui. Mas o imaturo, ele vai lutar para querer ser alguém que ele não consegue. É uma realidade. É isso que nós precisamos ter entendimento, irmãos. A grande diferença do crente imaturo para o maduro, que não é o lá da Venezuela, sabe qual é a grande diferença? É que um consegue discernir, o crente maduro, ele consegue discernir entre o bem e o mal. O que é isso? Ele tem entendimento. Ele chega numa sala de aula, ele sabe como se portar, quem é, com quem deve andar, com quem não deve andar. Olhe bem que coisa interessante. Ele chega numa sala, ele chega numa empresa, ele sabe que tipo de conversa tem que ter, quem ele deve se afastar, de quem ele não deve se afastar. Ele está no seu secreto, ele sabe como agir. Ele tem discernimento, conhecimento das coisas boas e das coisas ruins. Como é que a gente age como criança? Você já viu como nossos filhos eram pequenos? A gente toda hora estava chamando atenção. Cuidado, olha você, se afaste de fulano, se afaste de ciclano. Olha, você está aí, olha, o que você está fazendo? Ei, pai, dê isso, me dê aquilo. É assim, com a criança, você tem que tratar dessa forma. Porque, irmãos, criança não tem maturidade. Criança não tem maturidade. É algo que é estranho. Quando a gente fala de questões espirituais, fica muito claro quando você vê alguém que tem tanto tempo de crente, tem que ser chamado a atenção toda hora. Não é verdade? Tem que ser colocado no eixo e tem que ter uma preocupação. Uma criança é confiável? Não. Qual é a confiança que você vai ter de deixar na mão de uma criança, isso agora falando de forma cronológica, para ele dirigir um caminhão, dirigir um carro? Não é confiável, porque não tem maturidade para isso. Mas o adulto você tem. O adulto, cronologicamente, você diz assim, olha, esse aqui pode dirigir o carro. Você está entendendo, meu irmão? Minha irmã, você está entendendo o que é que precisa mudar? Está na hora da gente avançar, está na hora da gente começar a querer coisas maiores. Peça ao Senhor. Às vezes a gente vive na igreja por anos como criança, irmãos. Cai, levanta, cai. Você já viu como é que criança vive? Ele cai, levanta, ele cai, até aprender a andar. Tem crente assim, irmãos,
que fica caindo e levantando, e dando risada, caindo e levantando. Tem dias que está pegando fogo, brasa, tem dias que está enfordado no pecado e daqui a pouco está... É assim exatamente, é criança espiritual. Qual é a constância de um homem desse, de uma mulher dessa? É estranho. Criança cronológica, a gente não faz isso. Eu ficava vendo, às vezes, Felipe, mas Stephanie caía, me dava uma dor no coração. Eu digo, oh meu Deus, caiu. Teve um dia que ele brincando lá no sofá, pulou, bateu a boca, foi sangue, irmãos. E eu digo, pronto, agora já foi. Quebrou todos os dentes, mas só fez partir os lábios, mas eu já fiz. E pega, enrola, e vamos lá, tal, e leva para o hospital. Chegou lá, o médico, não pai, só quebrou os lábios aqui, deu um pontinho e tal. Mas olhe bem, irmãos, criança é assim. Você está vendo como você tem vivido a sua vida? Anos você não põe em prática a palavra. Anos você não tem responsabilidade com a sua vida. Você se acostumou com esse estilo de vida medíocre da igreja. Quem vai lhe dar autoridade se você não procura amadurecer? Você já viu como as pessoas percebem quando alguém amadurece? Mas quem vai dar? Quem vai confiar numa criança? Criança sempre vai ser levada em brincadeira. É por isso, irmãos, que você às vezes fica triste, porque ninguém lhe dá atenção, ninguém ouve o que você diz. Porque a sua vida não condiz com o seu tamanho, o tempo que você tem de novo nascimento. Já era para você estar lá na frente, você está cá atrás ainda. Precisamos avançar para a maturidade. Capítulo 6, verso 1 de Hebreus. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos se Deus permitir. Você entende o que você leu aqui? Vou chamar de Paulo, viu, irmãos, o escritor aos Hebreus. O apóstolo Paulo, né, ele coloca agora como uma ordem. O adulto espiritual, ele não pode viver questões, em ensinos elementares a respeito de Cristo. É isso, olha, tem coisas que já era para você estar lá na frente, você está aqui ainda. Tem coisas que você não abandonou, tem coisas que você ainda está querendo entender, discutindo. Olha o que Deus está lhe dizendo, meu irmão. A obra de Deus precisa de você e você se torna imaturo no seu trabalho. No seu trabalho ninguém lhe vê como crente. Dentro da sua casa você é uma pessoa que gera desconfiança. As pessoas não confiam, vivem sobressaltada com as suas ações. Devido à sua imaturidade, mas eu tenho tempo de crente, mas eu fiz o curso não sei aonde, Você pode ter feito o curso onde quer que você fizesse, mas você precisa, a sua prática tem que ser diferente, a sua atitude tem que ser diferente, as suas ações têm que ser diferentes. Sabe por quê? Você está perdendo credibilidade, você perde. Não adianta você se arrepiar, não adianta você... Se o seu agir não é um agir procedente da palavra, ninguém vai parar para te ouvir, ninguém vai parar para lhe dar atenção. Você é uma pessoa problemática às vezes, porque você assumiu uma postura de não querer mudar.
Então está na hora da gente deixar os ensinos elementares. Eu coloquei uma outra tradução aí, eu pedi a Felipe que passe, quero encerrar com essa tradução, para que você entenda melhor. Na Bíblia Viva diz assim: paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos. Pare. No meio da igreja, né, antes, que queria sempre estar voltando aos assuntos antigos e não crescia. Não crescia. Irmão, você precisa crescer. Abandone as coisas que estão lhe prendendo. Cuide de si mesmo. Não faça nada para ninguém não, mas para Deus, e diga: Senhor, a partir de hoje eu vou cuidar da minha vida espiritual. Você tem, irmãos. Imagine que você é um instrumento de Deus, e se esse instrumento não tiver aparelhado, vai ser uma lástima, não vai atingir ninguém. Paremos de estar voltando repetidamente aos mesmos assuntos antigos, sempre ensinando aquelas primeiras lições sobre Cristo. Em vez disso, avancemos para outras coisas e nos tornemos amadurecidos no nosso entendimento, tal como devem ser os cristãos fortes. Irmãos, avance. Está na hora. Tem coisas que ainda é ação de criança na sua vida. Desperta. Enfrente as batalhas, enfrente seus problemas, enfrente as dificuldades da vida de cabeça erguida, sabendo que a sua esperança é em Cristo. Há uma esperança que está acima dessa imaturidade. Você precisa enxergar isso. Você precisa entender que o seu crescimento de tempo de igreja tem que ter amadurecimento, sim. Chega, irmãos, é umas conversas sem nexo, uma brincadeira que não leva a lugar algum, é um tipo de atitude de perda de tempo, perde muito tempo e as coisas passando, aquele bebê grande. É triste. Você já viu no YouTube? Homens que não amadureceram, abra lá. Sem perspectiva, sem vida. Quando mulheres, irmãos, sem vida, sem perspectiva, e a pessoa está ali ainda criança, e lá vai. Deus, irmãos, avance. Deus está querendo que você avance. Deus está querendo que você tome uma postura, que você diga: olha, a partir de hoje eu vou cuidar, eu vou agir de forma diferente, eu vou lutar para poder quebrar essa meninice. E é sobre isso que nós vamos ver domingo, na outra parte. Olha o que diz o versículo, pode passar, Felipe. Certamente não precisamos falar mais acerca da insensatez de alguém que tenta salvar-se por ser bom. Olha o que Paulo, vou falar de Paulo aqui, né? Está dizendo, eu não preciso, mas está falando disso, de alguém que está olha o que existia, irmão, tentando se salvar porque é bom, só porque é bom. Nem sobre a necessidade da fé em Deus, né? Nós precisamos. Vocês não necessitam mais de instruções em torno do batismo, dos dons espirituais, da ressurreição dos mortos, do eterno. Se Deus quiser, avançaremos agora para outras coisas. Irmãos, eu quero parafrasear o autor de Hebreus. Irmãos, a gente não precisa mais falar sobre prostituição, sobre adultério, sobre pornografia. Pelo amor de Deus, não precisamos mais falar. É tempo de você avançar. A gente não precisa mais falar sobre submissão a pai e mãe, sobre autoridade. A gente não precisa mais falar disso. A gente não precisa mais falar da necessidade de ter. Você vinha praticar.
É dia falando a mesma coisa para crianças espirituais, entra por aqui, sai por aqui. Consegue entender da necessidade que tem que ter do Senhor, como você viver como adulto, você não amadureceu. Mas não amadureceu. Você tem. Onde você praticou a palavra? Que de forma a palavra é quando você uma luta, você vê a palavra, você vai lá e põe em prática. É quando você vê na palavra que está errado na sua vida, você abandona. Irmãos, não espere o isso com você. Não espere Deus mandar para lhe tirar do. Você é que tem que sair. Você é que tem que se preservar, minha irmã. Não espere que o anjo vá na sua escola para lhe tirar da roda. É você que tem que sair. Você tem que saber quem você é. E aí vai entrar no que tecla uma pessoa que não é crente, que não é convertida, que está na igreja, ela não vai ter entendimento disso aqui. Ela não vai conseguir entender o que é ser uma criança, e uma criança maluca. Sabe por quê? Não converteu. Porque criança espiritual que pelo menos ouviu a palavra e não cresceu, mas pessoas que são crianças que estão totalmente fora do reino. Crente. Precisa ver que é tempo de mudança de vida. Lutando com crianças espirituais. Que criança mude, esperando que criança possa ser transformada, esperando que deixe de fazer pouquinho, esperando que criança, irmãos, pare, vá pedir perdão, acertar, esperando, não há mais tempo. Cada um tem hora de dizer assim, eu sou eu, eu tenho que começar a me ajustar aqui, eu tenho que começar a crescer. Não espere que vai o tempo todo, olha, você vai cair, olha, cuidado aí, olha você. Irmãos, não existe isso. Coloque isso na sua cabeça. Nós precisamos de mudança na nossa vida. Se qualifique em Deus para aprender. Dificuldade de aprendizagem. Ou vai prover todas essas coisas. Agora, aprenda a praticar a palavra. Como nós temos sofrido dentro da igreja, quando a igreja do Senhor, como todo, irmãos, com pessoas imaturas em lugares errados. Pessoas que não foram tratadas, pessoas que não foram, irmãos, de pecado, e estão tentando viver uma vida de santidade como pode. Engano na casa do Senhor. Pessoas que falam aos outros e depois querem louvar a Deus. Pessoas que louvar a Deus, como pode? Pessoas que oram, que pregam, então, cachorro na sociedade, na internet. Irmãos, está errado. Deus quer que você entenda o que está acontecendo na sua vida. É necessário você amadurecer. Domingo vamos falar sobre alguns pontos de crentes que amadurecem. Mas eu quero nesse momento orar por você. Você que é criança espiritual. Você que está na casa do Senhor, correndo perigo. É tanta coisa, irmãos, que a gente pode tirar da criança. Eu, quando tinha
se eu não me engano, 16 anos, 16 anos, ou um pouco menos, 15 anos. Eu via meus amigos de moto, eu queria ter uma moto. Meu pai, não pode, tal, eu quero uma moto, eu quero uma moto. E eu ficava olhando os colegas, né, no meio deles, olhando todo mundo de moto. Nem todos tinham 15 anos, todo já era mais velho. Eu estava no meio, uma criança no meio de jovem, e eu olhando eles de moto. E eu chegava em casa, eu quero uma moto, e fui de um lado, fui de outro, e Deus não permitiu eu ter moto. Mas você já imaginou quantos de nós, irmãos, estamos andando de moto imaturo? Quando eu falo moto agora é questão espiritual. Quantos de nós estamos trabalhando para o Senhor na igreja com a vida de criança? Uma palavra aos nossos líderes: vamos avançar. Seja você no grupo, seja você pastores, vamos avançar. Não pode ter mais espaço, irmãos, para coisas mesquinhas. Fulano passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Fulano me tirou do grupo. Sabe? Irmãos, o que é isso? Vamos amadurecer, irmãos. Vamos entender quem somos. Não precisa ninguém dizendo o que é que você está fazendo, o que é que você está deixando de fazer. Você precisa cuidar de si mesmo. É isso que Deus espera de mim e de você. Cuide de si mesmo, meu irmão. Se coloque diante de Deus. É um alerta para todos nós. Chega de criancice na casa do Senhor. Vamos ser pessoas maduras, adultas, que comem e se alimentam do que é sólido, que tem prática na palavra. Irmãos, prática na palavra não é recitar versículo, não. É você ler, entender e praticar na sua vida. Pessoas que querem legitimar pecado em cima da palavra de Deus porque vivem como criança, enfurdada em coisas erradas. Quem vai confiar uma criança ter uma moto? Você não é digno de confiança, porque a sua vida é uma vida imatura. É isso que às vezes, irmãos, nos causa espanto quando você vê criança vestido de homem, com calça de homem. A criança pensa que é o homem, pensa que é o pai, anda como o pai, fala como o pai, mas ele não é o pai, ele é uma criança. E é símbolo de riso. É triste quando você vê uma criança caindo, levantando, é assim mesmo. Tem crianças espirituais, irmãos, que anda caindo, levanta. E tem dias que está uma bênção, tem dias que está dentro da lama. Em nome de Jesus, irmãos, vamos avançar. Amém? Vamos avançar. Vamos crescer. Veja o que é que está errado na sua vida. Deixe. É o que a Bíblia diz. Deixe. Largue, abandone. E procure viver coisas grandes na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esse tempo. Deus, essa palavra, eu quero dizer que foi para a minha vida também. Há tantas coisas que eu preciso amadurecer, Pai. Há tantas coisas que eu me acostumei a viver como criança e eu não quero. Deus, que o Senhor esteja agindo nos nossos corações, que a prática da Tua palavra, Senhor, venha acontecer nas nossas vidas nesse momento. Ó Deus, que o Senhor derrame a Tua unção sobre nós, tira de nós todo o peso do pecado. Alguns, ó Pai, que cresceram, mas não conseguiram amadurecer, vivem com esse peso, com essa culpa, ó Deus, e que não conseguem viver sobre isso.
Deus, eu quero profetizar agora a libertação em Cristo Jesus. Eu quero profetizar a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Que esta palavra, Senhor, possa germinar, possa incomodar os teus filhos nesta noite, para que eles possam crescer. Deus, tem tantas coisas que a gente está como criança, porque não ganhou, porque não teve, porque não falaram, e a gente começa a se afastar, a fazer biquinhos. Anda como criança sem ter noção do perigo, sem ter discernimento do que é certo, do que é errado. Deus, quebra isso, traz, Senhor, a existência, homens e mulheres, adultos espirituais dentro da tua casa, a começar da minha vida. Deus, guarda as nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que bênção. Eu quero já agradecer ao Senhor, trazer alguns avisos. Uma boa notícia aí, sábado, 19 horas, nós vamos ter o nosso encontro de casais, Dias dos Namorados aí. Vai ser fantástico, você vai entrar no Zoom, vai receber o link, vai ser ao vivo com todo mundo. Os casais se arrumem, se preparem, sábado, 19 horas, só temos vagas para 100 casais, né, os 100 aparelhos, não é verdade? Então vamos compartilhar isso entre nós, entre os irmãos. Vai ser muito bom, viu? Nós vamos fazer muitas coisas nessa noite. Vai ser um tempo dos casais e nós vamos caminhar sobre isso. Amanhã provavelmente a gente está soltando o card e vamos estar assim pautando, né, o nosso casamento dentro da presença de Deus. Então todos estão convidados, né, os casais da igreja, os namorados que quiserem participar também estão convidadíssimos. Vai ser um tempo especial, tá bom? Nós não vamos chamar de jantar dos namorados, mas nós vamos chamar da live dos namorados, tá bom? Um abraço aí para vocês. Uma questão também dos nossos irmãos, continue orando. Vamos orar encerrando o culto, né, desta noite. Que Deus guarde o seu coração e vamos avançar para ser adultos espirituais, irmãos. Amém? Amém? Você é um adulto espiritual, não aceite isso. Não aceite atrofia no seu aprendizado, não. Aquilo que você aprendeu, põe em prática. A palavra de Deus, põe em prática. Não fique no eu acho, menino que fica assim, não. A palavra de Deus está falando, eu vou lá e vou me resolver. Eu vou mudar a minha vida, eu vou me cuidar, né? E isso é importante. Vamos orar? Encerrando. Pai, muito obrigado, Senhor, pelos dizimistas e ofertantes. Quero te agradecer por esta palavra nesta noite. Ó Deus, abençoa, Senhor, o nosso evento dos namorados, a live dos namorados, no sábado, 19 horas. Queremos pedir também pela vida de cada irmão, de cada pessoa que está nos ouvindo nesta hora, que a Tua graça nos alcance e possa restaurar a nossa vida. Sê conosco neste momento. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a Tua igreja para todo sempre. Amém? Deus abençoe. Amém. Jamais quero desviar meu olhar de ti. Jamais quero me perder do teu caminho. Tu tens meu coração e toda minha afeição. Tu tens meu coração e toda minha afeição. Tu és Senhor em meu coração. Tu és a minha canção e toda a minha
Entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande e poderoso, um Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Jamais quero te perder, pois tu és tudo que eu tenho. Jamais quero te esquecer. Tu és em meus pensamentos, tu tens meu coração e toda minha afeição. Tu tens meu coração e toda minha afeição. Tu és em meu coração, tu és a minha canção e toda a minha devoção. Entrego em tuas fortes mãos, e tu és grande e poderoso, um Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Tu és santo, majestoso, invencível,